Está comigo em estúdio Margarida Tavares, coordenadora da Unidade de Doenças Emergentes do Hospital de Santo António. Boa tarde, obrigado de São João. Boa tarde e obrigado por ter aceito o nosso convite. Qual é a justificação para esta discrepância de números entre o Norte e o resto do país? Nós temos no Norte 644 casos, o resto do país todo somado tem 627. Ou seja, nós temos mais de metade dos 1.280 diagnosticados em todo o país. Há alguma explicação para isto? Bom, nós sabemos que nós tivemos os primeiros casos, não é? Os primeiros casos começaram aqui, um primeiro conglomerado de casos que ocorreu no Norte. Portanto, podemos ter um ligeiro avanço relativamente ao resto do país. Podemos também estar a fazer diagnóstico de forma diferente e, portanto, isso poder ser uma justificação. O diagnóstico não é feito de igual forma em todo o país? Não, é igual. Podemos estar a ter mais oportunidades de diagnóstico, não é? Como foram implementados, nomeadamente, por iniciativa da ARS Norte, a possibilidade de fazer diagnóstico que está instalado no queimódromo. Isso também aumentou muito a nossa capacidade diagnóstica na região e, portanto, podemos estar a ser eficazes nessa detecção e nessa identificação. Ou seja, pode haver mais casos no resto do país que não estejam ainda notificados? Não tenho nenhuma razão para o dizer, mas admito que isso possa ser uma explicação, sim. Comparativamente com aquilo que aconteceu em Ovar, a Administração Regional de Saúde do Centro decretou um cerco sanitário ao Ovar. Nós começamos por ter casos em Felgueiras e Lousada. Teria feito sentido tomarmos outro tipo de medidas em relação a Felgueiras e Lousada para evitar que a propagação da doença no norte do país e no resto do país tivesse atingido estes números que até agora já atingiu? Claro. Nós estamos numa situação epidemiológica diferente do que estávamos quando surgiram os primeiros casos na região de Felgueiras e Lousada. Nessa altura nós tínhamos certeza, de acordo com aquilo que estávamos a verificar nos casos que estavam a ser identificados, que eram casos secundários, terciários de um mesmo ou mesmos casos. Portanto, não é a situação em Ovar. A situação em Ovar é uma situação de contágio na comunidade. Nessa altura, o que nós estávamos a fazer de uma forma muito apurada e muito intensiva era identificar todos os casos, identificar todos os controlos e tentar impedir as cadeias de transmissão, que teve sucesso durante algum tempo, mas que depois, inevitavelmente, provavelmente expandiu-se à comunidade. Mas o tempo era um tempo diferente. A Ministra da Saúde disse há pouco na conferência de imprensa que este é um processo de aprendizagem. Sem dúvida. Portanto, fica sem se perceber se devia ter feito alguma coisa ou não. É de aprendizagem, mas também é de evolução. E é uma evolução que nós temos que perceber que temos que tomar medidas proporcionais para cada situação. Não podemos logo atacar com armas demasiado pesadas coisas que estão a começar. Portanto, na altura, se bem se lembra, foi o primeiro caso. E nós tínhamos casos secundários, terciários, começámos a acompanhá-los e, portanto, foram identificados imensos casos relacionados com esses casos, mas sempre relacionados com contacto. Só muito mais tarde, quando já noutras localidades do país também existiam casos na comunidade, também passaram a existir aí. Claro que tinham um risco maior disso começar nessa zona. E era sabido, mas temos que ser proporcionais. Olhando para trás, estas medidas de mitigação da epidemia que foram tomadas até agora são as mais acertadas ou podíamos ter ido mais além? Há muito pouca evidência sobre estas medidas na comunidade. Nós, na verdade, não temos... Podemos, obviamente, pensar que se as pessoas se juntarem menos, se houver menos contacto entre as pessoas, claro que nós sabemos que isso tem que ter um efeito. Depois podemos pesar os custos, mas isso é outra questão. Se nós pudéssemos fazer tudo, claro que o melhor era cada um ficar dentro de um cubículo e aí, obviamente, que isso tinha eficácia. Mas temos que o pesar e temos que ser proporcionais. Se são as mais acertadas, se pode haver outras, há muito pouca evidência científica que comprove a real eficácia na comunidade destas medidas. Ou seja, faz sentido aquela petição pública de que vai ser notícia neste jornal e que já circula com 1.700 assinaturas, que pede a libertação imediata dos dados de infectados com Covid-19? A libertação em que termos, pergunto? A libertação dos dados científicos. Com certeza que é muito importante, muito importante que nós comecemos a analisar os dados, que comecemos a divulgar os dados e os achados que encontrarmos. Isso é fundamental e se os outros não estivessem feitos, nós não saberíamos o que soubemos hoje. Portanto, isso é uma obrigação de todos nós, profissionais e outros cientistas
que, obviamente, que se esses dados sejam conhecidos, sejam analisados por quem de melhor o sabe fazer e sejam divulgados. Isso é bom para todos nós, não só para a comunidade, mas também para todos aqueles que trabalham na área clínica e na área da saúde pública, é fundamental. E também para quem tem que tomar as decisões. Há também diferenças significativas no que diz respeito à taxa de mortalidade, não apenas em vários países da Europa e do mundo, mas também entre portas, dentro, em Portugal. Ou seja, nós temos, por exemplo, 4 mortos no Norte com 677 casos e temos 4 mortos no Centro com 137 casos. Qual é a justificação para isto? Não sei se são exatamente esses números, mas, independentemente disso, são números ainda muito precoces. De acordo com aquilo que foi divulgado hoje. Pronto, são números muito precoces que não nos permitem, neste momento, tirar nenhuma conclusão. Eu vou dar-lhe só um exemplo. Se nós tivemos uma morte no nosso hospital, se nós, o caso é um caso que tinha imensas comorbilidades, era uma situação esperada e, portanto, depende muito, são números tão pequeninos que depende muito de em quem isso ocorreu e que pessoas eram, não é? Que características tinham, porque elas são completamente diferentes. Uma coisa é uma morte de uma pessoa jovem que não tem nenhuma razão e que não era esperado que tal desfecho ocorresse, outra coisa é numa pessoa que já tinha uma situação clínica muito frágil e que a Covid pode ter eventualmente agravado ou descompensado alguma coisa que já estava muito descompensada. E, portanto, há casos diferentes, mas com um número tão pequenino de mortes ainda não podemos tirar essas conclusões. No caso do Hospital de São João, tem tudo o que precisa em termos de material de equipamento ou tem sido necessário improvisar? Não, temos para já, temos o que precisamos. Claro que há algum material que já está a ser muito difícil de comprar, eu sei que é verdade. Está a falar de que tipo de material? Sobretudo daquilo que me preocupa, nós estamos bem e temos tido sempre acesso à proteção respiratória, portanto aos respiradores e às máscaras, dependendo das situações em que estamos, não é? Todos nós no hospital usamos uma máscara cirúrgica nas nossas atividades diárias e poupámo-la, usámo-la durante um turno, a não ser que alguma coisa se faça deteriorar precocemente, e nas situações em que estamos a observar doentes, usamos respiradores FFP2. E até agora não tivemos falta deste material. Temos tido material que não tínhamos escolhido no início, relacionado com a proteção ocular, que é outra proteção muito importante, não é? As viseiras e os óculos, esses sim, começam a escassear e temos usado diferentes modelos que gostaríamos de ter alguma estabilidade, porque é bom ter estabilidade. E é isso que a preocupa em concreto? Preocupa, mas eu acho que vai ser resolvido. O resto de material, as batas, as luvas, que são essenciais, têm estado disponíveis. Quantos profissionais de saúde estão infectados no Hospital de São João? Eu não gostaria de lhe dizer, mas não sei que são uma proporção significativa. Temos muitos colegas médicos que estão infectados. Começam agora a aparecer os primeiros que provavelmente têm infecção no hospital. Os primeiros casos que ocorreram não foram provenientes do hospital, portanto foram pessoas que infectaram noutras circunstâncias exteriores ao hospital, mas sim, temos mais que uma dezena, 2 dezenas, provavelmente mais do que isso. Doutora Margarida Tavares, coordenadora da Unidade de Doenças Emergentes do Hospital de São João, muito obrigado por ter vindo em direto ao Jornal da Tarde.